Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar um imóvel transformado e vocês podem acreditar o que um trabalho em equipe proporcionou, um resultado indescritível. Estou hoje aqui com Bárbara, arquiteta da BC Arquitetura. E eu sou a Graciele, engenheira civil e sócia da Proprietar Soluções de Engenharia Civil. E eu sou Josiane Scheffer, corretora de imóveis da JN. Tudo começou quando eu recebi os clientes que gostariam, a princípio, de comprar um imóvel em condomínio fechado, mas com algumas características bem particulares. A nossa busca por diversos imóveis existentes no mercado se iniciou, mas nada fazia muito sentido, até porque, a princípio, eles queriam um imóvel novo. Porém, como eu sempre digo, o mercado imobiliário tem muitas oportunidades para quem sabe reconhecê-las. E este imóvel é um deles. Ofereci esse imóvel e, a princípio, eles ficaram indecisos. Era um imóvel que precisava de alguns retoques. Alguns cuidados e pequenas modificações. Mas eu, como corretora de imóveis, conheço ali minimamente alguns conceitos de engenharia e arquitetura, mas não o suficiente para garantir que aquele sonho, aquele desejo que eles queriam que fosse feito nesse imóvel, de fato fosse possível. Então eu resolvi dividir essa minha história e essa jornada com a Bárbara. É verdade. A Josi me ligou e falou: Bárbara, eu tenho um desafio para você. O casal gostou de um imóvel, mas eles ainda não têm certeza do que eles querem, porque a casa precisa de fato de alguns cuidados, de algumas modificações. O que você acha de me acompanhar nessa visita com o casal para falar o que dá para fazer, se a casa de fato pode chegar no resultado que eles esperam ou se não, vamos procurar um pouquinho mais. E aí nós viemos, conheci o casal. Fomos andando pela casa e já trocando algumas ideias. A casa tinha uns tons mais escuros nas paredes, tinha algumas lâmpadas azuis, coisas que não combinavam muito com a proposta que o casal queria. Eles queriam algo mais elegante, mais moderno, mais contemporâneo, com mais a personalidade deles mesmo aqui dentro do imóvel. E aí nós fizemos, então mostrei para eles tudo que dava para ser feito. Eles toparam, encararam o desafio, me contrataram para fazer o projeto. Fizemos, desenhamos tudo, viemos aqui, conferimos todas as medidas, apresentamos para eles, eles adoraram, se apaixonaram pelo projeto e falaram: é isso mesmo que a gente quer. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente integrar mais uma equipe para fazer orçamento e para fazer a execução de todo esse projeto. E aí eu apresentei para eles a Proprietar Soluções de Engenharia para cuidar dessa parte. Então, a Bárbara nos apresentou os clientes e o nosso primeiro passo foi entender as necessidades deles, né? Então, ela apresentou o projeto para nós, a gente conheceu o imóvel, montou um orçamento, entendeu quanto eles gostariam de gastar nessa reforma e também entendeu se eles tinham disponibilidade de tempo para acompanhar a obra, para fazer compras. E aí a gente integrou tudo, né? Conseguiu entender que a princípio eles não tinham tempo para acompanhar essa obra, então a gente entrou com a mão de obra e com as compras. Então para nós foi uma obra completa, assim, onde a gente participou de todas as etapas. É muito legal pontuar aqui que para vocês entenderem, né, a grandiosidade dessa parceria, desse resultado, e a gente precisa colocar alguns pontos aqui bem importantes. É uma casa que já existia, já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de construída. Esse direcionamento que a gente teve, né, de tentar trazer, né, a arquiteta, a parte da engenharia para execução, era para de fato tomar esse cuidado, para entender se realmente era um negócio viável e certo para esse tipo de cliente, né? Porque no mercado imobiliário, quando a gente fala de oportunidades, a gente também precisa ter esse cuidado e esse direcionamento de outros profissionais auxiliando para não ficar uma questão assim: vamos vender, a gente vende, compra a casa e depois você se vira, você vê como você vai fazer, que fim, qual resultado vai ser. Então a preocupação que nós da JN tivemos era que de fato esse fosse um negócio certo. E se era possível eles alcançarem o resultado desejado da casa, mas que também, no futuro, este imóvel ainda continue sendo um imóvel comercial.
E aí a importância da Bárbara e do pessoal da engenharia na execução de todas as modificações que eles solicitaram. E é legal a gente falar também, porque a gente faz o projeto, só que a gente não consegue olhar por dentro das paredes. Nem por baixo do teto, nem por cima do telhado. Tem algumas coisas que ficam ali um pouco obscuras. A gente sabe que era uma casa muito bem executada, porque ela não tinha trinca, não tinha rachadura, não tinha nada disso, mas algumas surpresas dentro de uma reforma, elas vão aparecendo. Sim. Também a gente tem a expectativa que os clientes tomam. Por exemplo, a gente começa a mexer no imóvel, começa a aparecer algumas surpresas e o cliente pensa, já que eu estou fazendo tudo isso, por que eu também não adiciono mais tais coisas? Além das surpresas que apareceram. Então, é importante que a gente tenha uma equipe bem conectada para conseguir trazer esses sonhos que vão aparecendo durante a obra para a realidade e reconhecendo alguns pontos que a casa tinha ali de deficiência para já consertar. Porque durante a obra é o melhor momento para se fazer isso. Não adianta nada você deixar, por exemplo, algum problema que possa ter tido, sei lá, com um aquecedor solar. Deixar isso para fazer depois, você faz um baita de um investimento e de repente você não tem um conforto, porque naquele momento da obra onde você já estava tendo transtorno de pessoas entrando aqui dentro, de coisas acontecendo, não vou fazer por conta disso. Não, já aproveita, já faz, porque esse é o melhor momento de tomar esse tipo de decisão. Um dos pontos que a gente percebeu nesse meio tempo foi em relação à energia da casa, né, que aumentou muito a demanda comparado com o que tinha antigamente aqui. Então a gente fez adequações elétricas já pensando para no futuro não ter problema de ficar caindo disjuntor, alguma coisa assim. Então a gente fez toda essa adequação no momento certo. E foi instalado também toda a parte de sistema fotovoltaico. Isso, né? Então para isso foi revisado todo o telhado. Exatamente. Meninas, uma outra coisa, assim, até peço para vocês, né, a diferença de quando a gente tem essa equipe, cada um responsável pela sua área, né, eu fiquei muito responsável por essa questão comercial, de valor, né, se o imóvel estava dentro do valor, se fizesse essa reforma, se esse imóvel também ainda acompanharia, né, em relação a todo esse investimento, a valorização do imóvel. Uma coisa que nós pontuamos muito neste imóvel específico, e uma aspas aqui, cada imóvel tem sua história e tem sua estrutura, né? E isso precisa ser levado com muito cuidado para que isso não se prejudique. Este imóvel tinha sido feita essa avaliação, que realmente não era estrutural. E cabe dizer que aqui, o que foi realizado, né, Bárbara, foi muito mais assim, uma perfumaria entre si, muito mais uma mudança de algumas coisas, mas estrutural quase não foi, mas uma atualização mesmo, né? Tinha algumas coisas que eram um pouco mais antigas aqui, que era correspondente à data da construção da casa, mas que é um casal novo que está entrando aqui, então eles queriam trazer essa nova personalidade, tendência, né? A nova tendência, mais modernidade. Tem um caso que foi bem engraçado, não foi engraçado, foi trágico durante a obra, mas no projeto, eu tinha idealizado lá na cozinha, existia um grande painel e existia uma marcenaria, e o rodapé era o rodapé de granito, e aí eu pensei, vamos substituir tudo isso, muito simples no projeto, né? A gente coloca algo mais moderno, e na hora que eles começaram a quebrar, tiraram os móveis, começaram a tirar o rodapé, a gente descobriu que a base era de alvenaria embaixo desses móveis. E o piso da casa tinha saído de linha. Surpresas, esses são os tipos de surpresas, da né? obra. Parece que não representa nada. Parece que não representa nada. Não tem importância nenhuma. Normalmente a gente usa a base em marcenaria em cima do piso. Nesse caso, o piso chegava e encostava direto nessa base de concreto. O piso saiu de linha. O que a gente fez? Grace! Corre o Brasil para achar esse piso. Com muita sorte a gente conseguiu. O piso já tinha sido vendido para um outro imóvel. Ele estava guardado no estoque da loja ainda, mas ele já estava vendido. E a gente conseguiu comprar esse piso para poder fazer o substituto. O comprador a desistir da para que não tivesse uma frustração maior em relação a trocar o piso todo. O piso todo de uma área. Vocês vão ver depois nas fotos, nos vídeos do Léo, que o piso interno, ele segue todo um padrão. Então, como que a gente simplesmente da cozinha troca isso? Então, a gente ia ser algo bem problemático para o imóvel. Então, é aí que está também a importância de ter equipes que sejam responsáveis, que sejam
fiéis ao cliente, fiéis para conseguir o melhor para o cliente, porque pra gente é muito importante, e aí eu me coloco junto com eles, que seja gasto o que precisa ser gasto, mas não mais do que isso. A gente não tá aqui para rasgar o dinheiro do cliente, a gente tá aqui para trabalhar com ele, para ele conseguir ter o melhor por menos. De novo a questão, Josi, é melhor comprar um imóvel novo ou um imóvel usado que a gente consiga reformar? Cada imóvel ele vai ser único, e para cada imóvel a gente precisa dessa verificação, né? Essa análise em conjunto, porque uma das preocupações era isso. Então, por exemplo, todo negócio de um imóvel usado que vai ter uma reforma, ele vai se tornar um investimento rentável? Pode ser que não. Pode ser que, de fato, que talvez aquele imóvel necessite ou que você queira colocar naquele imóvel, não vai fechar a conta, né? Não vale a pena. É melhor realmente começar uma casa do zero. Por isso que quando a Bárbara entra nesse atendimento, ela entra para dar o suporte a mim, vendedora, para que eu tenha certeza e coloque esses clientes num lugar de escolha, seguro. E de escolha mesmo, mas assim, tendo um pouco mais de segurança nessa decisão a ser tomada em relação ao imóvel. Porque eu acho que para todos nós, independente, cada um aqui está numa área, mas o mais importante é que a pessoa se realize dentro daquilo que ela está fazendo. Sim. Então não adianta nada eu sonhar com um projeto que depois a pessoa não vai conseguir executar, não adianta nada eles fazerem um orçamento e de repente durante a obra aquilo começar a extrapolar muito do que estava esperado e a pessoa se frustrar tanto com relação a dinheiro quanto com prazo. Com certeza. Esse cuidado com o cliente que eu acho que a gente leva muito a sério. Nós três aqui temos o papel de serviço, né? De prestador de serviço. A gente tem a responsabilidade no nosso caso, a honra de ter servido esses clientes, né? Que foram também pessoas importantíssimas nesse processo, que acolheram. Então, uma das outras coisas foram clientes diferenciados em relação à confiança, né? A forma que eles confiaram na gente sem questionar. Então, isso é muito legal e também entendo que isso foi conquistado por nós, mas a gente não pode deixar de dizer que foi um prazer mesmo estar com esse casal que foi super receptivo, está sendo receptivo conosco novamente aqui. Eles já estão morando no imóvel, a gente está invadindo o imóvel para fazer a gravação. A Bárbara terminou aqui, né, a casa. Ficou realmente lindo, ficou muito bom. Tô bem contente, já tô doida para vender. Lá abaixo, para eles já me escutarem. Tem um mês que eles mudaram, eu já cheguei aqui hoje e falei assim, vamos vender. Vamos passar. Porque ficou realmente lindo, é um imóvel muito bem feito, muito bem distribuído. Ele tem seus diferenciais aqui no mercado imobiliário da nossa cidade. Eu já tô aí, gente, mas calma, viu? Calma. Segura um pouquinho. Segura. Mas é verdade, foi um prazer fazer parte da realização desse sonho, de mais um sonho que a gente está trabalhando junto, né? E que venham muitos. Amém. E a gente tem como essência na empresa, eu acredito que as meninas compartilhem isso, de sempre fazer como se a gente estivesse fazendo para nós. Então a gente fez o nosso melhor, buscou os melhores preços, tentou fazer as melhores compras. Então assim, a gente faz um serviço de uma forma que a gente gostaria de ter esse serviço feito para nós. Problemas podem aparecer, mas a gente está aqui para resolver. Exato. Eu acho que é legal vocês dois pontuarem aí rapidamente para quem está escutando e que pensa nesse tipo de serviço não só para a compra de um imóvel, às vezes até o dele, né? Assim, quais seriam talvez umas três características ou 3 questões que a gente deve analisar na compra do imóvel? Porque não é todo mundo, talvez, que vai ter essa assessoria. Por isso, vocês têm que procurar um profissional que vai encaminhar bem vocês. Mas, assim, os pontos a serem levantados, assim, ainda que mais simples, uma compra de um imóvel usado, A estrutura eu acho que é muito importante. Se a localização do imóvel te atende, porque apesar de Três Lagoas não ser uma cidade tão grande assim, mas isso faz muita diferença no dia a dia. Acho que a própria disposição do imóvel, se ela te atende também, né? Se ela tem chance, às vezes você quer ter um quarto a mais, ela tem essa chance. Essa possibilidade. Ou de alguma mudança. Exatamente.
gente. Né? É isso que eu acho que é uma das coisas que eu falo é isso. Quando você vai comprar um imóvel que já tem essa estrutura, que ele já existe, e você já de cara fala, eu gostei disso, eu queria fazer tal coisa. Eu acho que a questão da disposição de... Tudo bem que na engenharia e na arquitetura tudo é possível, mas assim... Mas quanto você vai gastar para isso? Por exemplo, Entendi. esse imóvel não tinha ducha higiênica nos banheiros. Tá bom, a gente não vai trocar todo o revestimento dos banheiros. O que a gente vai fazer? Vamos rasgar por fora, então? A gente já ia ter que refazer a pintura mesmo, porque estava danificada com o tempo. Vamos rasgar por fora e vamos trazer os pontos Eu mesmo de ducha não ia conseguir higiênica. imaginar isso. Exatamente. Né? Assim, e aí a gente contou com uma equipe bem bacana dos meninos. Não quebramos nenhum porcelanato por dentro, conseguimos fazer tudo. Isso, vai ser mais uma surpresa aí, né? Exatamente. Então, são esse tipo de visualização que você precisa ter para algumas soluções. Né? É isso, gente. É um prazer dividir essa história com vocês. Que não foi somente uma história de um sucesso de um negócio imobiliário, mas também grandes parceiros.